Vamos lá, chegou a hora de desvendar uma das estruturas teológicas mais intrincadas e fascinantes que a gente já viu por aqui. É um sistema de crenças que constrói uma ponte enorme entre rituais sangrentos de milhares de anos atrás, lá no deserto, e datas apocalípticas super exatas no século XIX. Sim, estamos falando da profecia do santuário de 1844. A ideia da nossa análise hoje é organizar esses dados complexos e revelar a lógica incrível por trás de toda essa engrenagem de interpretação bíblica. A grande questão que dá o pontapé inicial nesse mistério é bem instigante. O que, afinal de contas, antigos rituais de sacrifício feitos num deserto árido têm a ver com o ano de 1844? Bom, para os estudiosos dessa vertente teológica, as instruções super detalhadas lá do livro de Levítico e aquelas profecias matemáticas enormes do livro de Daniel não estão soltas na história. Na verdade, elas são duas metades de um mesmo quebra-cabeça cósmico. Levítico mostra a mecânica da salvação, ou seja, o quê? Já o livro de Daniel traz o cronograma profético de longo prazo, o quando. E o que liga essas duas coisas de forma inquebrável? Uma única palavra: o santuário. Para a nossa jornada de hoje, o roteiro é o seguinte. Primeiro, o computador central cósmico. Depois, decodificando a linha do tempo profética. Em terceiro lugar, a mudança de 1844, seguido por o mistério de Azazel e, para fechar, a restauração definitiva do sistema. Apesar de ser uma teologia profunda, a gente pode entender tudo isso perfeitamente se usar uma metáfora bem moderna de atualização de sistema. Então, vamos direto para a seção 1. O computador central cósmico. É aqui que a gente estabelece as regras de ouro de como tudo isso funciona. A palavra-chave que faz toda essa engrenagem rodar é tipologia. E não estamos falando de mensagens subliminares ou de algum misticismo vago. A tipologia é uma estrutura de interpretação super rigorosa e exata. É a ideia de que todas aquelas instruções do Antigo Testamento sobre o tabernáculo na Terra eram literalmente uma maquete, uma versão pedagógica em escala reduzida de um verdadeiro grandioso santuário celestial. Isso significa que cada movimento do sacerdote aqui embaixo, cada gota de sangue, era como um código analógico que descrevia um protocolo gigantesco rodando nas cortes celestiais. Para captar a genialidade mecânica da coisa, é só imaginar o santuário como um imenso computador central que processa dados morais. No passo 1, durante todo o ano, os pecados que eram perdoados acabavam sendo transferidos para o santuário por meio dos sacrifícios. Era literalmente um acúmulo diário de registros de erro, como glitches num sistema perfeito. O ambiente ficava espiritualmente carregado. Aí, no passo 2, entra o momento mais tenso do ano, o Yom Kippur, ou o Dia da Expiação. Era quando o sumo sacerdote fazia uma varredura geral no sistema, uma faxina profunda para deletar esses registros de erro de vez e restaurar o servidor para as configurações de fábrica. Entendido esse ritual de limpeza, passamos para a seção 2, decodificando a linha do tempo profética. É aqui que os símbolos milenares se encontram com a matemática. Nesse ponto, a gente esbarra num número colossal e fundamental para toda a estrutura, 2.300. Lá no livro de Daniel, no capítulo 8, tem uma afirmação muito direta dizendo que após 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria finalmente purificado. Mas tem um detalhe. Como o templo físico de Jerusalém foi totalmente destruído no ano 70 d.C., a conclusão teológica foi que essa purificação só poderia se referir àquele santuário celestial. E aqui entra o famoso princípio do dia-ano. Na literatura apocalíptica, um dia profético equivale a um ano literal. Ou seja, não estamos mais falando do ciclo de um único ano no deserto, e sim de uma contagem regressiva épica de 2.300 anos cósmicos. E a matemática por trás disso é fascinante. O relógio profético começa a bater no outono do ano 457 a.C., marcado pelo decreto histórico do rei persa Artaxerxes para reconstruir Jerusalém. Dentro desse período imenso, existe uma subprofecia menor, de 490 anos, que foi separada para a nação judaica e termina no ano 34 d.C., logo após o ministério de Jesus. A conta é simples, olha só. Tirando esses 490 anos iniciais dos 2.300 totais, sobram exatos 1.810 anos de história pela frente. Somando 1810 a partir do ano 34 d.C., a gente viaja no tempo, cruza a Idade Média, passa pela Revolução Francesa e pousa com precisão cirúrgica no outono de 1844. O que nos leva à nossa seção 3, a mudança de 1844. O tom da história fica um pouco mais solene e grandioso agora. Dando uma olhada em como tudo isso se conecta visualmente,
Dá para notar a linha do tempo fluindo lá das tendas terrestres antigas até desaguar no imponente trono celestial. E olha que detalhe crucial. A Terra continua girando, o mundo não acabou em 1844, diferente do que muita gente achava na época. O que a teologia propõe é que, na verdade, rolou uma drástica mudança de fase protocolar lá no céu. Cristo, atuando como verdadeiro sumo sacerdote, teria passado do primeiro compartimento para o lugar mais sagrado do santuário celestial. Foi exatamente aí que começou aquela super faxina em escala universal que a gente comparou com a varredura do sistema. Essa nova fase celestial ganha um nome formal de juízo investigativo. A premissa aqui, desde 1844, a humanidade está vivendo sobre o equivalente cósmico real e definitivo daquele antigo dia da expiação. Funciona como um tribunal gigantesco e silencioso rodando nos bastidores do universo. Antes do juiz bater o martelo de uma vez por todas, fechar o caso e executar a limpeza irreversível de todo o sistema, os arquivos morais e os registros de vida precisam ser auditados. O objetivo é atestar, diante de todo o cosmos que está observando, quem de fato aceitou o perdão oferecido. É a grande revisão final antes de encerrar a história humana. Mas espera aí, porque a história tem um detalhe incrível. Vamos para a seção 4, o mistério de Azazel, que explora uma micronarrativa crucial no meio desse processo todo. De volta àquele dramático ritual no deserto, 2 bodes entravam em cena. E a distinção entre eles muda tudo nessa teologia. De um lado, o bode para o Senhor era sacrificado. O sangue dele representava o preço real e vital pago por Jesus para perdoar os pecados. Mas do outro lado tinha uma figura bem diferente, o bode emissário, também chamado de Azazel. Esse animal não era sacrificado, nenhuma gota de sangue era derramada para perdoar alguém. Em vez disso, o sumo sacerdote pegava os pecados do santuário, que, detalhe, já estavam perdoados, e colocava simbolicamente sobre a cabeça de Azazel, soltando o animal vivo num lugar deserto. Nessa visão, Azazel representa diretamente Satanás. Ele não perdoa os pecados, mas no encerramento da história, é ele quem vai arcar com a responsabilidade executiva e originária por todo esse bug catastrófico, ficando totalmente isolado numa terra desolada. O que nos encaminha diretamente para a reta final. A nossa seção 5, a restauração definitiva do sistema. Qual é o propósito final de toda essa engrenagem? Se a gente fizer um balanço de toda essa jornada que começou com tendas de pele no deserto e chegou até a contabilidade das estrelas, o saldo final traz 3 desfechos práticos e imponentes. Primeiro, o fim da culpa indevida. Aquele tribunal lá de 1844 não existe para caçar erros ou condenar de forma arbitrária, mas sim para limpar, diante de toda a criação, o nome daqueles que foram perdoados. Segundo, a responsabilização correta. O autor intelectual de todo o sofrimento da história é finalmente exposto e assume a bronca pelas falhas em cadeia, que ele mesmo causou lá no princípio. E terceiro, a restauração e a harmonia. É a execução irretocável do programa de restauração. O computador central cósmico fica 100% livre de registros de dor. Ele é purificado, reiniciado e volta a operar na mais perfeita paz, com a garantia de que o trauma jamais se repita. Chegando ao final dessa nossa imersão profunda em símbolos litúrgicos e datas apocalípticas, uma constatação acaba sendo inevitável. Todo esse arranjo denso, que flui metodicamente do sangue nos altares até a magnitude de um tribunal celestial, aponta para um único desfecho de justiça. Fica então uma reflexão poderosa para a gente fechar o assunto. Será que essa busca tão complexa por um sistema perfeitamente limpo, onde cada falha é mapeada, corrigida e a harmonia plena retorna, não reflete no fundo o nosso maior anseio universal? Aquela vontade genuína por ordem, por resolução e por uma justiça definitiva que transcende as capacidades do próprio tempo humano? Sem dúvida, é uma perspectiva monumental para contemplar e continuar investigando.